Moçada, sejam muito bem-vindos a essa aula. Gente, para começar, como vocês estão vendo, ou melhor, como vocês não estão vendo, eu não estou aparecendo, estou com alguns probleminhas técnicos que eu vou resolver aí muito em breve, essa semana. E o próximo eu já apareço, faço umas animações mais legais para vocês, tá legal? Pessoal, hoje a nossa aula é sobre propriedades coligativas. É uma continuidade da parte de soluções. Então, só para retomar, olha o que nós estamos fazendo esse ano. Eu comecei a falar para vocês de dispersões, que é o nome que a gente dá para misturas. Falei que as misturas ou dispersões se classificam de 3 formas. Isso é só para recapitular, tá, gente? Então, olha só. Suspensões é aquela mistura que você olhou, é heterogênea, você não tem dúvida nenhuma. Por exemplo, água e areia. Coloides, que é a pegadinha, porque você olha, parece homogêneo. Só que na realidade é heterogêneo. Quando você olha ao microscópio, ou você põe na centrífuga, separa fases. Exemplo, o leite, o sangue, a maionese. E soluções, que é a mistura verdadeiramente homogênea. Aí a gente começou a estudar várias coisas sobre soluções. O nosso enfoque passou a ser soluções. Aí nós estudamos coeficiente de solubilidade, misturas, soluções saturadas, insaturadas, supersaturadas, diluição e mistura, e a continuidade e término dessa parte um pouquinho extensa são as propriedades coligativas. Certo, moçada? Vamos lá. O que são propriedades coligativas, professor? Propriedades coligativas, gente, já objetivo para vocês, tá bom? Para a gente não enrolar. 4 propriedades do líquido são alteradas quando você adiciona um soluto. Essas 4 propriedades do líquido que são alteradas quando você põe um soluto qualquer, a gente chama de propriedades coligativas. Beleza, professor, mas que propriedades são essas, afinal de contas? Moçada, na verdade, um líquido ou um solvente tem várias propriedades físicas e químicas. Só que quando você põe um soluto nele, somente 4 dessas várias propriedades são alteradas. E essas 4 propriedades que são alteradas, a gente chama de propriedades coligativas. Então tá aí, apareceu para você no slide. São 4 propriedades de um líquido alteradas quando adicionamos um soluto não volátil. O que é não volátil? Não volátil é um soluto que não se evapora. Volatilidade é facilidade para evaporar. Então, soluto não volátil é aquele que não se evapora com facilidade. Importante, essas propriedades dependem da quantidade de soluto adicionado e não da natureza desse soluto. Beleza, professor, mas por que propriedades coligativas? Por que esse nome coligativas? Vou falar para vocês daqui a pouquinho. Pensando bem, vou falar agora, porque propriedades coligativas. Gente, quando você põe um soluto no solvente, numa solução, a gente já se infere que é uma mistura homogênea. Então, já se infere que esse soluto tem uma afinidade química com o solvente, beleza? Porque água e areia não tem essa afinidade química, a mistura fica heterogênea. Pois bem, moçada, quando você coloca o soluto no solvente, as partículas do soluto interagem com o solvente, com as moléculas do solvente. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro para você. Água e sal. Água solvente, sal soluto. Quando você põe o sal na água, o sal de cozinha, no caso, cloreto de sódio, você forma os íons Na+, e Cl-. Os íons Na+, e os íons Cl- interagem com as moléculas de água. Então elas formam como se fosse uma coligação. Elas estão se ligando ou interagindo com as moléculas de água. E isso é o que vai fazer com que as propriedades se alterem. Quais são essas propriedades, professor? São essas 4 aqui, ó. Esses nomes, a maioria estranho. Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, osmometria. O único que talvez te remeta a alguma coisa é ebulioscopia, temperatura de ebulição. Essas propriedades têm a ver com essas características, essas propriedades. Olha só, pressão de vapor, tonoscopia, temperatura de ebulição, ebulioscopia, temperatura de congelamento, crioscopia e pressão osmótica, osmometria. Veremos um por vez, certo, moçada? Vamos lá então. Tonoscopia é a primeira propriedade coligativa. Então, a tonoscopia fala o seguinte: se você colocar soluto em um solvente, água, você diminui a pressão de vapor do líquido, do solvente, quando a gente adiciona esse soluto. Mas o que é pressão de vapor? A gente não pode falar disso se eu não souber o que é pressão de vapor. Então, moçada, pressão de vapor
nada mais é do que a pressão exercida pelo vapor de um líquido. Isso porque os líquidos evaporam, e evaporam a qualquer temperatura. Quer ver só? Imagina que choveu de noite. Aí no quintal da sua casa ou na frente da sua casa na rua, tem uma poça de água. Imagina que durante o dia ninguém vai mexer naquela poça. Não vai limpar, não vai passar um rodo, nada. Quando você chega no final do dia, você vai ver que a poça não existe mais, né? O que aconteceu? Ela evaporou. Ela passou do estado líquido para o estado gasoso. Só que ela passou lentamente. Então a evaporação é a passagem do estado líquido para o gasoso que ocorre lentamente e a qualquer temperatura. Porque o dia, às vezes está 20 graus Celsius, 25, 30 dias mais quentes, mas independente da temperatura, aquela poça de água vai sumir, ou seja, aquela água vai evaporar. Sabe um outro exemplo disso? Quando você põe a roupa para secar no varal. A roupa está úmida, né? Está molhada, está úmida. Depois de um tempo ela seca. Por que ela seca? Tem aí uma ajudinha do vento, porém tem dia que não tem vento nenhum e mesmo assim a roupa seca, não é verdade? Bom, o que aconteceu, gente? Evidentemente, a água que está na roupa, né, que estava fazendo a roupa ficar molhada, obviamente ela não entrou a 100 graus Celsius em momento algum. Mas, embora ela não ficou a 100 graus Celsius, sabe o que aconteceu? Ela evaporou, ela passou do estado líquido para o gasoso lentamente. Isso é que a gente chama de evaporação. Então, moçada, olha só, são os exemplos que aí eu coloquei no slide. E a conclusão é, ou seja, os líquidos podem evaporar a qualquer temperatura. E a pressão de vapor nada mais é do que a pressão exercida por esse vapor de um líquido, por esse vapor que evaporou de um líquido. Olha como a gente mede a pressão de vapor. Olha esse copinho, ok? Eu pus água, né, o solvente, e tem as moléculas de água aí que estão representadas. Parte do volume desse líquido, da água líquida, vai evaporar, vai passar a ser água líquida. E aí, esse vaporzinho que se formou vai exercer uma pressão. Essa pressão, olha só, apareceu as setinhas indicando o vetor pressão. Essa pressão exercida pelo vapor da água ou pela quantidade de água que evaporou, a gente chama de pressão de vapor do líquido. Aí eu já dou uma dica para vocês, moçada. Quanto maior a temperatura do líquido, mais quantidade de água vai evaporar. Isso eu estou falando sem atingir a ebulição, tá bom? Sem atingir a temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius. Porém, quanto maior a temperatura do líquido, maior o volume de água que evapora, então mais vapor se forma e maior, portanto, será a pressão do vapor, ou seja, a pressão exercida pelo vapor. Tanto é, moçada, que se você fizer um experimento, água a 20 graus Celsius e água a 50 graus Celsius, onde que evapora mais? Água a 20 ou água a 50 graus? Água a 50 graus. Vai formar mais vapor, portanto, a pressão de vapor da água a 50 graus é maior do que a pressão de vapor da água a 20 graus. Aí a gente pode dar um exemplo, para vocês entenderem bem, de líquidos diferentes. Imagina água e acetona. Provavelmente vocês já manusearam acetona, as meninas usam muito para remover esmalte do dedo. Então a acetona evapora rapidinho. Quem já derrubou sem querer um pouco de acetona em cima da mesa, vai ver que rapidinho evapora. Ou seja, se ela evapora rápido, significa que ela forma muito vapor. Então, gente, a pressão de vapor da acetona é maior do que a pressão de vapor da água a uma mesma temperatura. Por que isso, professor? Porque a acetona evapora muito mais do que a água. Então, ela forma muito mais vapor do que a água. Beleza, gente? Maravilha! Dito isso, eu preciso definir para vocês o que é temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição, para a gente definir, ebulição é a passagem rápida do líquido para o gás. É a vontade que o líquido tem de passar para o estado gasoso. Só que existe uma força que dificulta isso. Essa força é a força da pressão atmosférica. Então, dito isso, haverão duas forças aí que vão estar se contrapondo.
Uma é a própria pressão de vapor do líquido, que é a vontade do líquido de evaporar, e outra é a pressão atmosférica, que é uma força que vai contra a evaporação do líquido, ela se opõe. Então, moçada, quando que a água vai evaporar? A água vai evaporar quando a pressão de vapor do líquido conseguir superar a pressão atmosférica. Aí, gente, só uma curiosidade, o que provoca a pressão atmosférica? Por que ela existe? O que provoca a pressão atmosférica, gente, só por curiosidade, posso voltar um pouquinho aqui, é a camada de ar que existe aqui na atmosfera. Então, essa camada de ar, lembra que ar é matéria. Se a matéria tem massa, e essa massa está sobre nós. Então, a pressão exercida pela massa de ar é o que provoca a pressão atmosférica. E só para a gente finalizar esse parênteses, temperatura de ebulição de um líquido, gente, é a temperatura em que a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. E como que eu consigo aumentar a pressão de vapor do líquido? Dessa maneira. Quando você tem, por exemplo, um copo de água, a pressão atmosférica é maior do que a pressão de vapor do líquido. Só que você consegue aumentar a pressão de vapor aquecendo o líquido, aumentando a temperatura. Então, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão de vapor e chega uma hora que a pressão de vapor ela se iguala e ela supera a pressão atmosférica. Então, aí, nessa briga de vetores entre pressão atmosférica e pressão de vapor, a pressão de vapor ganha sob aquecimento e a temperatura em que a pressão de vapor se iguala e ganha da pressão atmosférica é o que a gente chama de pressão de vapor do líquido. Então, moçada, olha só. Temperatura de ebulição, o que é então? É a temperatura em que a pressão de vapor do líquido se iguala à atmosférica. Para que isso ocorra, geralmente você tem que aquecer. No caso da água, ao nível do mar, né, a temperatura é de 100 graus Celsius. Então, gente, aqui, ó, equacionando isso, temperatura de ebulição. Eu pus aí de forma condensada. Pressão é quando a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica. A temperatura em que a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica, tá bom? Então, aqui eu só pus que a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atm. Maravilha. Vamos lá, seguindo, pessoal. Então, vamos voltar às propriedades coligativas. Nossa, professor, por que tudo esse parêntese, né? Primeiro, para vocês entenderem o que é pressão de vapor, porque isso tem a ver, isso é uma propriedade coligativa. E aí eu aproveitei e dei a definição técnica e mais precisa e correta do que é a temperatura de ebulição. Então, moçada, tonoscopia. Primeira propriedade coligativa. O que é tonoscopia? Tonoscopia tem a ver com pressão de vapor. E quando você adiciona um soluto em um solvente, sal na água, por exemplo, você diminui a pressão de vapor do líquido. Então, por exemplo, se você tem água pura, você tem uma certa pressão de vapor maior, ou seja, a água evapora mais. Mas quando você põe um soluto, por exemplo, água com açúcar, as moléculas de água têm mais dificuldade de sair desse líquido, se desprender. Por quê? Porque elas estão coligando com o açúcar também. Elas interagem molécula de água com molécula de água e molécula de água com molécula de açúcar. Então, elas interagem com o solvente, elas formam uma coligação com o solvente. E aí fica mais difícil ela se livrar desse monte de interações e passar para o estado gasoso. Então, como consequência disso, ela evapora menos, e se eu tenho menos vapor, a pressão de vapor do líquido é menor. Vou esquematizar para você, para ficar mais fácil de você entender. Ó, água pura e água mais soluto. Olha só, água mais soluto, quando tem esse sistema, as moléculas de água têm mais dificuldade de escapar das interações com o soluto. Como consequência, o líquido evapora menos, então forma menos vapor e a pressão de vapor do líquido diminui. Fechou a primeira propriedade coligativa. Segunda propriedade, ebulioscopia. Moçada, quando você coloca soluto na água, em um solvente, você aumenta a temperatura de ebulição. Então, por que isso ocorre? Pelo mesmo motivo. Quando você tem água pura, a água só interage com ela mesma. Então, você aquece e evapora aí ao nível do mar a 100 graus Celsius.
Então, a temperatura de ebulição vai ser menor do que quando você tem água com soluto. Quando você tem água com açúcar, as moléculas de água têm mais dificuldade de escapar das interações que ela está sofrendo, que é interações água com outras moléculas de água e água com o soluto. Então você precisa fornecer mais energia, aquecer mais a mistura para que ela sofra ebulição. Como consequência, a temperatura de ebulição será maior. Então, por que isso ocorre? Quando você tem sistema água e soluto, as moléculas de água têm mais dificuldade de escapar das interações e é necessário maior temperatura para que ocorra ebulição. Então, há um aumento da temperatura de ebulição. Essa é a segunda propriedade coligativa. Terceira, crioscopia. E crio tem a ver com frio. Então, falou em crio, você vai lembrar frio. E aí você vai lembrar da temperatura de congelamento. Moçada, quando você põe soluto na água, você diminui a temperatura de congelamento do líquido. Então, por exemplo, você tem água pura, você vai ter um congelamento da água pura a 0 graus Celsius. E água com soluto, aí está no caso do exemplo, uma solução de glicose, que é um açúcar, ela vai congelar a uma temperatura menor que 0 graus Celsius. Nesse exemplo, eu pus menos 1,8 graus Celsius. Mas assim, gente, quanto mais soluto você põe, menor a temperatura de congelamento. E por que isso ocorre? Pelo mesmo motivo, porque a molécula de água está sofrendo uma coligação com as moléculas ou as partículas do soluto. Então, água mais soluto, as moléculas de água têm mais dificuldade para se unirem, ou seja, passar para o estado sólido. Lembra que aqui ela está congelando. Então, é necessário diminuir ainda mais a temperatura para que você possibilite com que essas moléculas se unam, fiquem próximas uma da outra, superando a barreira do soluto e se congelem. Então, a temperatura de congelamento diminui. Moçada, última propriedade coligativa, osmometria. Tem a ver com pressão osmótica e com osmose. Quando você põe soluto em um solvente, você aumenta a pressão osmótica. Beleza, mas professor, o que é pressão osmótica? O que é osmose? Parece que eu ouvi alguma coisa sobre isso na aula de biologia, mas eu não lembro. Vamos relembrar. Osmose é a passagem de um líquido através de uma membrana semipermeável. Então aqui eu tenho um copinho, um becker, uma membrana semipermeável, e aí você tem, essa membrana está dividindo aqui em dois lados. Um lado eu tenho uma solução mais concentrada e do outro lado uma solução menos concentrada. Moçada, então, membrana semipermeável é uma membrana em que só passa solvente, não passa soluto. Por isso que ela é chamada semipermeável. Só deixa passar determinada coisa e outra não. E por que a água vai passar pela membrana semipermeável e do meio menos concentrado para o mais concentrado? Com um objetivo muito claro, para igualar as concentrações. Então o objetivo aqui, que é um objetivo que ocorre naturalmente, é uma tendência natural, na natureza mesmo, aqui no universo, é de igualar as concentrações. Então a água passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, de forma a igualar as concentrações dos dois lados. E isso é osmose. Pressão osmótica é a pressão necessária para impedir a ocorrência do processo de osmose. Então aqui eu tenho um sisteminha em que a osmose ocorreria, só que eu pego, parece um desentupidor de pia, né? Você pega e faz força para impedir que a osmose ocorra. Essa força que você está fazendo, ou seja, essa pressão, é o que vai impedir o processo de osmose, portanto, é a pressão osmótica, é o que vai impedir o processo de osmose. E aí, moçada, para finalizar, osmometria é o aumento da pressão osmótica quando você adiciona um soluto em um solvente. A pressão osmótica ocorre o quê? Aumenta. Moçada, então, terminamos a aula. É só isso. Resumindo, você precisa saber essas 4 propriedades e o que ocorre com elas quando você põe um soluto em um solvente. Ou seja, por exemplo, sal na água. Tonoscopia tem a ver com pressão de vapor. Então, vamos tentar fazer junto. Quando você põe sal na água, o que acontece com a pressão de vapor?
diminui, a água evapora menos. Ebulioscopia tem a ver com temperatura de ebulição. Aí não vale que já apareceu tudo, né? Mas depois você tenta fazer isso sozinho, tá bom? O que acontece com a temperatura de ebulição? Aumenta porque o líquido tem mais dificuldade de evaporar, precisa aumentar a temperatura. Crioscopia, crio é frio, temperatura de congelamento. O que acontece quando você põe sal na água? Diminui a temperatura de congelamento. As partículas de água têm mais dificuldade, as moléculas de se juntarem, se unirem. E osmometria, a pressão osmótica aumenta também. Então é isso, moçada. Essa foi nossa aula e espero que vocês tenham entendido, aproveitado. Dúvidas me mandem e tentem fazer os exercícios do Moodle, tá bom? Boa semana, gente. Grande abraço a todos. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, moçada.